Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma unidade do nosso curso, o curso de Teologia do Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Hoje, na nossa disciplina de Introdução à Bíblia, que disciplina essa que já temos estudado já há algumas unidades. Eu quero, então, hoje abordar com vocês uma temática muito importante também em relação ao estudo da Bíblia, que é sobre a estrutura da Bíblia, a estrutura, a divisão, as principais divisões fundamentais para que nós possamos compreender como é que a Bíblia se organiza, né? Como é que está organizado a Bíblia, a disposição dos livros. Será que elas estão de uma forma desordenada, aleatória? Como é que isso se deu? E também pensarmos um pouco por que é importante entender essa estrutura. Se na nossa primeira unidade nós vimos a importância de compreendermos o arranjo geral da Bíblia, né, o contexto histórico, onde os principais fatos eles se encontram na história bíblica, para que possamos saber, né, como nos localizar quando estivermos ali de posse da Bíblia, lendo algum texto, alguma passagem, podemos ter aquela compreensão do contexto onde nós estamos. E nesse sentido também é importante compreender a estrutura da Bíblia, tá certo? Esse é o nosso objetivo hoje, entendermos qual a estrutura da Bíblia. Pois bem, a Bíblia tem esse nome porque é um nome que vem do grego, primeiramente do grego, biblos, e do latim, Bíblia, né? Esse termo chega a nós sem muita diferenciação na sua escrita e pronúncia, mas tem a ideia. Inicialmente era um termo usado para se referir à casca de uma planta que era utilizado ali na confecção de papiros, mas desde o segundo século depois de Cristo, os cristãos começaram a usar esse termo para se referir à coleção de escritos sagrados que os cristãos utilizavam. Então a palavra Bíblia tem essa ideia de uma coleção, de uma biblioteca, não se refere a um termo único, singular, né? Um termo, mas é a ideia de um termo plural, ou traz a ideia de livros diversos, de uma coleção, como essa referência desde o segundo século pelos cristãos, utilizando esse termo para se referir aos seus escritos sagrados, numa referência a não um único livro, mas a diversos, né? E a Bíblia, ela é então composta em duas grandes partes. Você tem aí a sua Bíblia em sua mão, você, certamente, já tem noção como cristão que você é, que ela tem duas grandes partes, né? Uma primeira chamada de o Antigo Testamento, a segunda chamada de o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, Antigo 39 e o Novo Testamento 27. Você é bom de matemática, isso vai somar 66 livros ao todo, né? Tranquilo isso, aquilo que certamente você já conhecia e tinha como conhecimento. É importante observar que o texto bíblico ele tem uma unidade, há uma coesão no texto bíblico. O texto bíblico ele não é uma junção isolada de textos, livros escritos que não se articulam. Não é, apesar de haverem 66 livros escritos por pessoas diferentes, na grande maioria 60 pessoas diferentes, na maioria desses livros também com línguas diferentes e lugares diferentes, há uma unidade neste conteúdo. Se você observar alguns temas, se você pegar, por exemplo, o tema liderança,
e vai a uma livraria comprar livros, você vai comprar livros de liderança, por exemplo, vamos restringir isso mais, na gestão de pessoas. E você compra livros, 3, 4 livros sobre o tema gestão de pessoas. Os autores que escreveram esses livros, eles terão visões diferentes, esses livros não terão uma unidade no seu conteúdo, porque para um autor, o tema gestão de pessoas deve ser abordado dentro de uma ótica. Para outro autor, deverá ser abordado dentro de uma outra ótica. Não haverá uma unidade na sua visão e na sua maneira de ver aquele tema. O texto bíblico não é assim, o texto bíblico é diferente. O texto bíblico, há uma coluna vertebral, uma coluna dorsal que permeia toda a escritura e que preserva uma unidade no texto bíblico, de modo que qualquer livro da Bíblia preserva essa unidade. Então, nesse sentido, há unidade entre esses dois testamentos da Bíblia sobre o aspecto da pessoa de Jesus Cristo. A coluna dorsal que mantém essa unidade no texto bíblico é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Todos os escritores do texto bíblico, eles tinham em mente a vinda do Messias, a pessoa do Messias, e isso preserva a unidade do texto. Os estudiosos são unânimes em declarar que Jesus Cristo é o tema unificador da Bíblia. Um exemplo desse pensamento é que Santo Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo acha-se velado no Novo Testamento, né? Então, ou seja, a ideia aqui é que para muitos estudiosos e exemplo de pessoas da antiguidade, como Agostinho e outros que poderíamos aqui citar, eles sempre declaram de forma unânime que há um tema central que preserva a unidade ou mantém a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, de modo que aquele que lê o Antigo Testamento, ele irá encontrar que há uma pessoa, que há uma mensagem que o Novo Testamento anuncia, que é encontrada também no Antigo Testamento e vice-versa. De modo que, assim, tanto o Antigo como o Novo, eles se completam. Eles não são isolados, né? Se você ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, você terá um livro incompleto. E o mesmo se você ler o Novo sem o Antigo, também você terá aí escritos que não estarão plenos, completos. Por isso é que um exemplo que a gente pode dar aqui é o judaísmo. O judaísmo rejeita totalmente o Novo Testamento porque rejeita a pessoa de Jesus. Não reconhece Jesus como o Messias enviado. Então, para eles, o que é a palavra de Deus é apenas o Antigo Testamento, né? A Torá, que contém todo o Antigo Testamento nosso. Mas para eles, uma vez que eles não aceitam o Novo Testamento, o Antigo Testamento está incompleto, porque a história não se fechou, ela não se completou. Na nossa Bíblia, a história se completou, né? No sentido de revelação bíblica, ela está completa. Está entendendo? Então, está completa exatamente porque há uma unidade. O tema unificador, que é a pessoa de Jesus, completou o Antigo com o Novo e o Novo com o Antigo Testamento. Tá certo? Então, prosseguindo aqui, tendo esse tema, essa ideia de que há um tema unificador, nós vemos que a Bíblia ela vai ser dividida da seguinte maneira. Isso é importante você entender naquela mesma perspectiva da nossa primeira unidade, da cronologia e do contexto histórico do texto bíblico. Ter aquele contexto em mente ajudará muito você a se situar, se localizar de forma rápida em qualquer leitura da Bíblia, entender os momentos e que momentos estão acontecendo, ter essa visão
panorâmica, te ajudará a se localizar rapidamente ao ler um texto, alguém fazer uma pergunta, né? Perguntou sobre Elias, você sabe que estamos falando ali do período do rei Acaz, do rei Acabe, e nesse período Israel está dividido, estamos falando do Reino do Norte, um período que precede ali já ao domínio do Império Assírio. Então você consegue logo se situar naquele contexto, sem necessitar recorrer a livros, a comentários, a enciclopédias e outros recursos. Está entendendo? Ter essa divisão aqui também te ajudará a ter essa visão clara, né? Possivelmente você já também tenha conhecimento dessa divisão, que é uma divisão do Antigo Testamento em 4 partes fundamentais, ou em 5, como alguns fazem, porque os profetas, alguns dividem em 2, mas vamos aqui considerar 4 partes. O Antigo Testamento, então, ele é dividido em os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, chamada Lei, Torá, no hebraico, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda divisão vem ali com os livros históricos, são 12 livros, de Josué até o livro de Esther. Então você vai ter Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, livros históricos. Então é importante que veja que a nossa primeira aula, aquilo que nós ali tratamos, como que aqui você já percebe a importância de ter aquela noção. Nós estamos começando esses 12 livros históricos, nós temos aqui o primeiro, número 1, Josué. Josué, seguido por Juízes, um período que vem logo após o período da conquista de Canaã. Ruth está no período dos Juízes. E Samuel começando ou terminando o período dos Juízes, começando o período da monarquia. Então, de Samuel, Reis e Crônicas, você vai ter o período da monarquia. E aí você vai ter Esdras e Neemias como um período final, período persa, né? O período do retorno do cativeiro. Ali nós já passamos pela Babilônia, pelos assírios, babilônicos e persas, quando Israel então retorna para a sua terra ali em Esdras e Neemias. Esther, por sua vez, vai estar no período assírio. Então, aqui nesse período histórico, nos livros históricos, melhor dizendo, você já consegue ver a importância daquele pensamento de ter aquela clareza da ordem da história, a ordem dos fatos e da história do Antigo Testamento, certo? Então, primeira divisão, Pentateuco, segundo, história, terceiro, os livros poéticos, são ali chamados livros poéticos, 5 livros, né? De Jó a Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. E nessa categoria dos livros poéticos, eles têm uma linguagem peculiar, né? Uma linguagem mais poética, de crônicas e também escritos que trazem ali, escritos como Provérbios bem característicos, né? Jó é uma narrativa, uma novela, né, que traz a narração de uma história, a história de Jó, e assim por diante, tá? E aí a quarta divisão, que são dos livros proféticos, que contém 17 livros, sendo que 5 são chamados os 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Maiores e menores unicamente pelo tamanho do livro, exatamente, né? Os livros maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações é um livro pequeno, mas como é relacionado com Jeremias, ele está em profetas maiores. Ezequiel e Daniel, livros maiores, livros de 50, 60 capítulos. Os profetas menores são livros pequenos, de 1 capítulo, 2, 3, 6, 7 capítulos no máximo ali. Então, por isso essa distinção.
Então, eles compõem 17 livros. Também a literatura desses escritos, eles se caracterizam por serem mensagens proféticas, né? Serem mensagens onde os profetas anunciam a mensagem de Deus ao povo em Israel, em Judá, ao povo de Deus, tá certo? Então essa é a divisão do Antigo Testamento, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, você pode enviar aí pelos canais que nós temos disponíveis, tá bom? Partindo para o Novo Testamento, também está o Novo Testamento dividido em 4 partes, sendo evangelhos, né, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. É importante também já frisar aqui que Mateus, Marcos e Lucas também é conhecido como os evangelhos sinópticos ou semelhantes, porque Mateus, Marcos e Lucas têm muitas passagens, muitos dos textos são semelhantes, textos citados um pelo outro. Há teorias, por exemplo, que Lucas e Mateus tenham utilizado Marcos como referência, porque muitos acreditam que Marcos tenha sido o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. Há controvérsias em relação a isso, primeiro pelo fato de Marcos não ter sido um discípulo de Jesus, um dos 12, e por isso, então, alguns defendem que não pode ter sido ele o primeiro, mas sim outros dos apóstolos, no caso aqui Mateus, por exemplo, ter sido aquele que tenha tido a autoria primária. No entanto, há teorias que apontam que Mateus e Lucas têm usado Marcos, e Mateus tem usado uma outra fonte e Lucas também uma outra terceira fonte, ok? Mas os 3 são chamados sinóticos, porque há muita semelhança, muitos textos que ambos ali vão citar. E João teria uma diferenciação, ele aborda numa outra linha, né, um outro raciocínio, e então seria ali o 4º evangelho. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico porque, começando ali com a ascensão de Jesus, no capítulo 1, ele vai relatar os primórdios da igreja, a origem, o desenvolvimento da igreja, desde ali do início da década de 30 até possivelmente pelo final da década de 50, 60, início da década de 60, com o aprisionamento do apóstolo Paulo ali em Roma. Então é um livro histórico, há uma narração histórica feita por Lucas, né, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas, e aí o Novo Testamento, com exceção desses 6 livros, né, os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos e o Apocalipse, no mais ele é composto por cartas, por epístolas. As epístolas, né, de Romanos, Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as cartas a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro e João e Judas, né? São as cartas aí que compõem a categoria das epístolas. Nas epístolas nós temos aí as cartas paulinas, né? De Romanos a Filemão, são cartas paulinas, 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Temos a carta aos Hebreus, que é uma carta anônima, não há uma identificação no texto de quem a escreveu. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que tenha sido até Priscila, né, de Áquila e Priscila, mas certa vez mesmo o doutor Russell Shedd esclareceu que teria um problema de gênero, porque os pronomes utilizados são masculinos, e se fosse uma mulher teria dificuldade porque o texto ele não traz ali nenhum pronome feminino. Alguns estudiosos, de maneira bem consistente, atribuem que a autoria possa ter sido de Apolo, né, descrito ali em 1 aos Coríntios capítulo 3.
Temos a carta de Tiago, uma das cartas que foi foi aceita por último no cânon do Novo Testamento, a ponto de, na Reforma Protestante, em 1500, Lutero e alguns outros protestantes rejeitavam esse texto de Tiago como uma carta inspirada. Então, mas ela depois, né, foi reconhecida, não depois agora na Reforma, mas historicamente foi reconhecida, mas sempre com resistência por alguns grupos, né? As cartas de Pedro, as cartas de João. Então, interessante que depois do apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maior parte do texto do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Depois de Paulo, nós vamos ter João. João, o apóstolo, será aquele que mais vai ter ali conteúdo escrito no Novo Testamento. O Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, as duas cartas, as três cartas que ele escreve, primeiro, segunda e terceira carta de João, e o livro do Apocalipse, né, que é ali a profecia, um livro profético nessa divisão que estamos aqui estudando, né? Um livro profético com uma mensagem de teor profético. Importante observar, não é o objetivo da nossa aula, que o Apocalipse é uma mensagem profética, no entanto, você precisa entender a correta forma de interpretá-lo. Há maneiras diferentes de interpretação do livro do Apocalipse. É uma boa sugestão para você fazer uma pesquisa sobre a interpretação do Apocalipse. Por quê? Porque muitos atribuem que o Apocalipse seja uma profecia futura. Há muitos, e particularmente eu e boa parte dos teólogos tradicionais, históricos, vão entender que o Apocalipse é uma profecia para o primeiro século, ou o final do primeiro século, diz respeito àquilo que estava acontecendo na igreja, no mundo daquele tempo, era uma mensagem para aquele tempo, claro que com verdades para todo o tempo, mas a principal mensagem se dizia respeito ali àquilo que acontecia, estava acontecendo ou para acontecer nos anos finais do primeiro século e segundo século, início do segundo século, tá certo? Um outro detalhe importante que eu quero destacar aqui é acerca da pronúncia ou da maneira de se referir aos livros do Antigo e do Novo Testamento. Quando a gente vem aqui no Antigo Testamento, você tem, por exemplo, o livro de Samuel, os dois livros de Samuel, os dois livros de Reis e Crônicas. É importante entendermos que toda vez que eu me refiro a esses livros, eu devo me referir a eles como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Por quê? É uma coisa simples, mas nós, como estudiosos da Bíblia, pessoas que estão estudando teologia, como vocês estão, nós precisamos entender que nós estamos nos referindo a um livro, né? Então é o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Crônicas, tá certo? A mesma coisa, a mesma dica é aqui para o Novo Testamento. O Evangelho não é Evangelho de Mateus, é Evangelho segundo Mateus, é Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus escreveu. Seria a forma correta de pronunciar o nome, né? Evangelho de Jesus, porque Evangelho é uma mensagem. Então o Evangelho é a mensagem de Jesus segundo Mateus escreveu, porque Mateus escreve, ele coleta informações, capta informações e escreve sob a direção do Espírito Santo. Estão entendendo? Mateus faz isso, então é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus escreveu, Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos escreveu. Algumas Bíblias mais antigas até trazem dessa maneira nas primeiras páginas de cada evangelho. Se você enquanto tiver aí olhar uma Bíblia mais antiga, as versões de Almeida, por exemplo, vão trazer essa observação, que é um detalhe importante para que você entenda. O evangelho é de Jesus, e quem escreveu foi Mateus, Marcos, Lucas e João, segundo a sua ótica, né, ou as informações que receberam, que coletaram, tá bom?
a mesma coisa dizendo respeito às cartas. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, porque é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, Coríntios é aos Coríntios, aos Tessalonicenses, e a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele escreve a uma pessoa. A primeira carta de Paulo, ou a carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemão, carta aos Hebreus, carta de Tiago, primeira de Pedro, primeira de João, carta de Judas, tá certo? Carta aos Gálatas, aos Filipenses. É importante entendermos isso porque assim nos ajuda a também ter essa percepção, né, da autoria e do destinatário, tá certo? Então essas são as dicas que eu queria dar para você aqui nesse ponto. E para finalizar a nossa aula, essa aula de hoje, eu quero destacar aqui nessa divisão da Bíblia também a diferença da Bíblia cristã para a Bíblia hebraica. Então nós temos à disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico numa divisão diferente da nossa. O conteúdo, isso precisa ficar claro, que o conteúdo é exatamente o mesmo. O texto bíblico na íntegra, o texto é o mesmo. No entanto, há uma diferença na forma de organizar. O arranjo desses livros são diferentes, tá? E isso que eu quero que você fique atento aqui. Então, se lá no Antigo Testamento cristão nós temos uma divisão em 4 partes, né? Lembrando aí qual é? Pentateuco, os históricos, pela ordem, né? Históricos, poéticos e proféticos, né? Na Bíblia hebraica nós temos uma divisão em apenas 3, sendo que se no Antigo Testamento cristão nós temos 39 livros no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica nós temos 24. Então, mas o pastor, o senhor disse que é exatamente o mesmo texto, sem diferença. É exatamente o mesmo texto. A diferença está apenas no arranjo desses livros. Aqui, nessa tela, nós podemos observar da seguinte maneira. A divisão é apenas em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. A Torá, o Nebiim, o Ketubim. O Ketubim. O que acontece? A lei é exatamente o Pentateuco, a Torá. Os profetas na Bíblia hebraica, profetas é dividido em profetas anteriores e profetas posteriores. Então observe que aqui entrará os livros, boa parte dos livros históricos. Josué, Juízes, Samuel, Reis, né? Os profetas posteriores, eles serão o Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas. Então veja que os profetas anteriores diz respeito ao que? A Josué e Juízes, por aquele período de Canaã, período dos Juízes, né? Período do início da monarquia. Então você vai ter aí Samuel e 1º e 2º Reis, vão fazer parte dos profetas anteriores. E os profetas posteriores, já no período já do reino dividido, já profeta no período também do cativeiro, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá certo? Na Bíblia hebraica, então, profetas diz respeito ao quê? A esses profetas anteriores e posteriores, sendo esses 8 livros: Josué, Juízes, Samuel e Reis, né? E os profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Observe o seguinte, que os livros de Samuel e Reis e Crônicas são livros que também não têm uma divisão, 1º e 2º Reis ou 1º e 2º Samuel. Ele está todo condensado em um único volume, tá? E isso vai ser importante para essa contabilidade dos 24 livros. Os escritos
são compostos por livros poéticos, os chamados 5 rolos e os livros históricos. Então, os escritos na divisão são Salmos, Provérbios, Jó. Os chamados 5 rolos são livros de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Então observe que a divisão da Bíblia hebraica são essas 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, tá? Essas outras divisões, os rabinos, os judeus, eles fazem dentro do texto ali, mas tradicionalmente, desde o Antigo Testamento, desde o final do Antigo Testamento e do período do Novo Testamento, a divisão é nessas 3 partes. Observe, por exemplo, que o Novo Testamento faz uma possível alusão a essa divisão. Jesus, ele diz lá em Lucas 24, 44, é necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe aqui a tríplice divisão, né? A lei de Moisés referindo-se ao Pentateuco, a lei, a Torá. Os profetas, né? A divisão dos profetas. E aos salmos representando os poéticos, tá certo? A divisão dos livros poéticos, tá certo? Então, uma última observação é que os 24 livros da Bíblia hebraica são 24 exatamente por essa forma de arranjar. Então nós temos os livros proféticos, sendo que Samuel, Reis e Crônicas, ao invés de serem 6, se tornam 3, porque eles não fazem divisão entre primeiro e segundo. Outra observação é que os profetas menores, que na nossa Bíblia, cada livro dos 12 forma um livro, aqui na Bíblia hebraica, eles formam um único volume chamado de os 12. Então, quando você junta os livros de Reis, Samuel e Crônicas e os 12, você vai chegar a essa composição de apenas 24 livros. Então, o conteúdo é o mesmo, sem distinção, sem nenhuma alteração no conteúdo ou na mensagem do texto, tá certo? Então, meus queridos, nós vamos ficar por aqui. Leia as atividades complementares, porque elas certamente vão ajudar você a entender mais. Assista também os vídeos que porventura tiverem aí como sugestão, porque a nossa aula é composta por todos esses recursos. Nossa videoaula, texto base, que você precisa também fazer a leitura, como também os textos e conteúdo complementar, tá bom? Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.